Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Sabesp 2018. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre as planilhas de cálculo. Acompanha comigo já abrindo o Excel. O botão que nós vamos ver agora é um botão chamado soma ou autossoma. Embora a nomenclatura possa já dar um indício do que ele faz, é importante para efeito de provas de concurso perceber o procedimento do botão autossoma, que varia de acordo com o que está ou não selecionado. Então vamos acompanhar comigo na prática aqui. Eu vou colocar 3 valores na coluna A e agora vamos colocar aqui 3 valores na coluna B. Acompanha comigo. Se o usuário simplesmente selecionar a célula A4, como eu acabei de fazer, que está logo abaixo aos valores indicados na coluna A, o 4, 5 e 6. O usuário clica então na guia Página Inicial, localiza dentro do grupo Edição um botão chamado Soma ou Autossoma, que é esse ezinho grego que vocês estão enxergando aqui. Quando eu clicar nesse botão agora, eu vou clicar, percebe que automaticamente apareceu uma sugestão de função soma, sugerindo somar A1, 2 pontos A3, quer dizer, da célula A1 até A3, que são as células que contém na coluna A. Se eu pressionar Enter agora, ele mostra o resultado 15 como o resultado da soma dos valores 4, 5 e 6 que estão aqui na coluna A. Bem, uma outra forma de usar esse botão autossoma é, antes de clicar no botão autossoma, eu já seleciono estas 3 células. Lembra que antes eu não havia selecionado o intervalo de células, agora eu selecionei primeiro as 3 células, clico na guia Página Inicial, lá no grupo Edição e localizo o botão autossoma. Quando a gente clica agora no botão Soma ou Autossoma, percebe que agora ele já mostra direto o resultado 15, sem exibir aquela sugestão, porque agora ele parte do princípio que eu já selecionei antes as células que eu desejava somar, então quando eu cliquei no botão Autossoma, ele já mostrou o resultado 15 como sendo a soma dessas células. Vamos fazer outra operação. Agora eu vou selecionar a célula C2, que é justamente uma célula vazia que está ao lado dos valores da linha 2. Então, quando agora eu clicar no botão autossoma, ele parte do princípio que eu quero somar os valores desta linha 2 e apresenta uma soma A2, 2 pontos B2, que é para somar o 5 e o 40. E aí eu pressiono Enter, ele mostra o resultado 45. Agora, também tem a historinha de poder primeiro selecionar as células desta linha 2 e aí clicar no botão autossoma, aí ele já mostra direto o resultado 45. Outra dica importante sobre esse botão. Se o usuário selecionar mais de uma coluna, como eu estou fazendo aqui, selecionei 2 colunas, por mais que eu tenha 3 linhas selecionadas, mas por ter 2 colunas, o Excel prioriza a soma das colunas com o botão autossoma. Então, se agora eu clicar no botão soma, ele vai somar uma soma individual para cada coluna. Ele vai apresentar uma soma para os valores da coluna A e uma soma para os valores da coluna B. Observa, eu vou clicar agora no botão autossoma. Cliquei. Percebe que ele apresentou um resultado 15, que é a soma dos valores 4, 5 e 6 da coluna A, e um outro valor 117, que é a soma dos valores 10, 40 e 67 da coluna B. Isso porque quando selecionamos mais de uma coluna, ele prioriza a soma individual de cada coluna através desse botão. Se o usuário desejar, de fato, somar todos os valores indicados aqui, nestas 6 células, a dica é: seleciona a célula onde você deseja mostrar o resultado. Eu quero mostrar o resultado aqui na célula B4. Bem, selecionei a célula B4. Clica no botão autossoma, ele vai mostrar uma sugestão. E agora sim eu clico e seleciono as células desejadas, no caso as 6 células, que ele automaticamente vai transformando a sugestão para somar todas as células que agora eu indiquei. Percebe que agora a soma é A1, 2 pontos B3, que envolve essas 6 células selecionadas, e eu pressiono Enter, e aí vem o resultado 132, como sendo a soma de 4, 5, 6, 10, 40 e 67. Esse é um método também. Outra dica importante sobre o botão autossoma é que nós podemos utilizar ele para resolver a média. Observa, tem uma setinha junto ao botão autossoma que me permite escolher outras funções, como a função média. E aí eu clico, ele não mostra agora a sugestão da soma, e sim da média dos valores dessa coluna. E eu pressiono Enter, e aí vem o resultado da média. E ali tem outras funções que eu poderia escolher ainda clicando na setinha, como a função contar números, que é a continum, que conta quantas células tem valor numérico, a função max, que é a função máximo, que retorna qual é o maior valor numérico, a função min, que retorna o menor valor numérico, além de mais funções. Então, embora o nome seja soma,
ou autossoma, nós podemos escolher outras funções, como eu mostrei ali, escolhendo a função média, e aí em vez de soma ele me apresenta o resultado da média. Outra dica, esse botão, além de ser encontrado na guia página inicial, o usuário pode clicar na guia fórmulas, e aqui na guia fórmulas nós encontramos o mesmo botão autossoma, com as mesmas regras que já explicamos anteriormente. Então ele também pode ser encontrado na guia fórmulas. Ok, pessoal? Dica importante então sobre o botão soma e autossoma nessa nossa aula sobre as planilhas de cálculo, nesse caso aqui específico, o Excel. Certo? Aguardo vocês na próxima aula e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante, e também se inscreve no nosso canal. Também não esquece de ativar aquele sininho que está ali em cima, porque ativando o sininho vocês recebem notificações de novas publicações aqui no canal, certo? Valeu, até a próxima aula, grande abraço e bons estudos!